Vou andar de bota. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Bolas, estava a sonhar, pô. Eu queria ir andar de moto. Coronavírus. Eu queria ir andar de moto. Girl, we've been meant for this since we were born. Since we were born. No problems now, the coast is clear. It's just the cold for the soul. This must be just like living in paradise. Just like paradise. And I don't wanna go home. Estou. Mãe, olá. Está tudo bem? Olha, não precisavas de leite? Estava a ver aqui um supermercado perto de Vila Real com uma promoção e se fosse só o leite, dava para ir de moto. Sim, são só 30 e tal quilómetros para cada lado. Sim, mas podemos sair para comprar bens essenciais. Não podemos sair do concelho. Fónix, eu só queria andar de moto. É verdade que não é fácil resistir, mas temos que o fazer se queremos travar esta pandemia e regressar o mais depressa possível à nossa vida normal, ao nosso trabalho normal, ao nosso dia-a-dia mais normal do que hoje em dia, fazemos tudo de casa. Nós trabalhamos também a partir de casa. Hoje é o dia número 34 de confinamento para nós, portanto temos estado a fazer trabalho de casa. Esgotámos alguns dos nossos trabalhos que fazemos na rua, nomeadamente o contacto com as motos, e decidimos então por isso fazer alguns trabalhos com, digamos, a prata da casa, aquilo que temos em casa. Uma das ideias foi falar de capacetes, ou de botas, e ainda considerámos a possibilidade de falar de gatinhos. Mas decidimos começar por vos dar uma mãozinha falando de luvas. Falemos então de luvas que devem fazer parte do pacote básico de segurança quando andamos de moto. Isto não é um teste a umas luvas em concreto, não é um tutorial, quero apenas partilhar a minha opinião e também a minha experiência destes anos a andar de moto, aquilo que eu penso sobre este elemento tão básico de segurança, mas que muitos temam em não usar. Vamos focar-nos nas luvas que usamos mais comumente, no dia-a-dia ou em viagem. Vamos deixar de lado as luvas de todo o terreno e também as luvas mais desportivas que usamos em conjunto com os fatos de cabedal quando fazemos, por exemplo, um track day. As luvas que usamos mais vulgarmente podemos distingui-las em dois grandes conjuntos, as luvas de verão e as luvas de inverno. Vamos começar por falar pelas luvas de inverno e eu começo já por dizer que não sou grande fã de luvas de inverno e vou explicar porquê. Estas são as luvas que eu tenho usado nestes últimos invernos. São as luvas de inverno, mas ligeiras. Digo ligeiras porque não são assim muito grossas, mas têm um forro interno
e já foram impermeáveis. Esse é um dos problemas de algumas luvas de inverno. Rapidamente começam a deixar entrar água, começa a ser pela costura, depois é o tecido que começa a perder algumas das suas características e acabam por manter a sua impermeabilidade apenas durante os 2 primeiros invernos e depois temos que pensar em comprar luvas novas. Mas para contornar esses problemas, eu uso 2 truques de que vos falarei a seguir. Estas luvas de inverno têm forro, são as luvas que eu uso diariamente, portanto em deslocações muito curtas, mas são suficientes para manter as mãos quentinhas. Já não mantêm as mãos secas, portanto mesmo em curtas deslocações, se chover muito, acabam por encharcar e molhar também as mãos. Para além destas luvas mais ligeiras de inverno, temos as verdadeiras luvas de inverno. Estas já são antigas, portanto o design já está um bocado ultrapassado, estão bastante usadas, com o fecho estragado. Estas foram as luvas que eu usei há muitos anos, comprei as novas, foram impermeáveis precisamente durante os 2 primeiros invernos, mas tinham um grande problema. São muito grossas e quando seguramos no guiador parece que estamos a segurar em 2 troncos, tão grossas que são. Outro dos problemas destas luvas de inverno, seja destas mais pesadas, digamos assim, seja destas mais ligeiras, é que por vezes o forro começa a separar-se aqui no interior da luva e quando tiramos a mão e queremos voltar a pô-la, o forro está todo enrolado e acabamos por tentar fazer pontaria para conseguir colocar os dedos no sítio certo. Essa é uma das razões também pelas quais eu não gosto de usar luvas de inverno. E por isso acabei por, ao longo dos tempos, aprender este truque. Em vez de usar umas luvas grossas para manter as mãos quentes e secas, uso umas luvas de desporto. São umas luvas relativamente finas, neste caso são de um material sintético, são luvas de desporto, para quem faz jogging à noite e de inverno para manter as mãos quentes, portanto são relativamente finas, mas sendo uma segunda camada usada, por exemplo, com umas luvas de verão, são muito boas para manter as mãos quentinhas, mesmo em deslocações maiores, para além daquelas que fazemos no dia-a-dia. Esta técnica das camadas uso também para os dias de chuva. Às vezes não o faço nas deslocações mais pequeninas, já que não vale a pena, mas em deslocações maiores, quando sei que vou fazer vários quilómetros debaixo de chuva, posso usar ou em conjunto com estas ou sem usar estas, as luvas de látex, as vulgares luvas de látex que nos permitem usar também outras luvas por cima, sejam estas de verão, umas quaisquer de verão, ou estas mais ligeiras de inverno, e garantidamente vamos ficar com as mãos secas. As duas podem ser usadas em conjunto e assim por camadas mantemos as mãos quentes e também secas. Ainda no que diz respeito às luvas de inverno, há uma questão que leva a algum debate, que é: devemos pôr a manga do blusão por dentro ou por fora das luvas? Eu tenho a minha teoria e uso as duas maneiras. E vou explicar porquê. Se estou nas minhas deslocações diárias aqui na cidade, as minhas deslocações habituais demoram 20 a 30 minutos de manhã e outros 20 a 30 minutos à tarde, a velocidades relativamente baixas, com muito trânsito. E se estiver a chover, uso naturalmente um impermeável, um fato de chuva, e nesse caso, em ambiente urbano, coloco a manga do fato de chuva por cima do punho das luvas. Porquê? Porque cada vez que paramos ou que rodamos muito devagar, a água que escorre pelas mangas, se o blusão ou se o impermeável, se a manga do impermeável estivesse por dentro das luvas, a água que escorre pelo impermeável vai escorregar para dentro das luvas e contribuir para que as nossas mãos fiquem molhadas. Assim, se colocarmos a manga do impermeável ou do blusão, caso tenhamos um blusão impermeável,
por cima das luvas, a água vai escorrer e não vai entrar dentro das luvas, vai escorrer por cima destas. Porém, se estiver em viagem, e sei que vou andar a uma velocidade mais elevada do que aqui dentro da cidade, especialmente se for em autoestrada, nesse caso ponho as luvas por cima da manga do impermeável. Isto porque com a deslocação do ar, com a velocidade, a água não tem tanta tendência para escorrer, antes pelo contrário, é empurrada pela deslocação do ar para cima e se a luva estiver por fora do blusão, vai passar para a manga e não para dentro da manga do blusão. Não sei se será a melhor maneira de o fazer, mas para mim tem funcionado assim. A baixa velocidade, manga do impermeável por cima das luvas, em estrada aberta ou autoestrada, velocidades um pouco mais elevadas, as luvas por cima da manga do impermeável. Falemos então das luvas de verão. Tal como as luvas de inverno, o material mais usado é o cabedal, especialmente na palma da mão, já que é um material bastante resistente à abrasão, sendo que algumas luvas têm uma proteção extra. É o caso destas, há outras que têm outro tipo de proteção. Neste caso temos aqui uma placa de plástico, parece o deslizador dos joelhos dos fatos de competição. Neste caso protege a palma da mão. Geralmente quando, em caso de acidente, em caso de queda, as palmas das mãos são as primeiras coisas a chegar ao chão e neste caso temos aqui uma proteção extra. Estas luvas, cuja parte de cima é tecido e a palma em pele, têm também proteções nos dedos individualmente e também aqui nas costas das mãos têm esta parte mais rígida que protegem em caso de queda. Há outras luvas que não têm tantas proteções, são um pouco mais ligeiras. Estas não têm proteções nos dedos, mas têm aqui nos nossos dedos, nas costas das mãos. É o caso destas também, tem uma proteção um pouco mais maleável do que, por exemplo, esta, que é mais rígida, ou do que esta, neste caso é um pouco mais maleável, mas de qualquer modo uma proteção acrescida. No caso deste par de luvas, que a pele é até um pouco mais fininha, são bastante confortáveis. Aliás, estas são as minhas luvas de uso diário em grande parte do ano, incluindo parte do inverno. São bastante confortáveis, ligeiras e, portanto, são as luvas que eu mais uso. Já aqui com elas e nem sequer têm marcas disso, portanto, cumpriram a sua função e vou continuar a usá-las. Estas apostam mais no tecido. Aliás, estas originalmente nem foram feitas para andar de moto, mas sim para andar de bicicleta. Usei há algum tempo para andar na cidade e agora há muito não os uso. Aqui a pele é mais um tipo de camurça do que este cabedal usado nas outras luvas, mas é também um tipo de luvas que pode ser usado especialmente em uso urbano. Nas luvas de verão, tal como nas de inverno, há também vários tipos, nomeadamente no que diz respeito ao tamanho, especialmente aqui na zona do pulso, umas mais compridas do que outras, algumas mais curtas, é o caso destas. Convém também, quando vão comprar umas luvas, perceber se estas são compatíveis com o vosso blusão, se a manga e a luva não fica aqui uma amálgama que depois até impede o movimento das mãos, o movimento normal. Portanto, experimentem as luvas e quando o fizerem tenham também em conta que as luvas não devem, quando as usamos, não devem fazer pregas e dobras nas palmas das mãos ou aqui nos dedos. Essas dobras podem tornar-se desconfortáveis com o tempo e acabam por nos fazer perder a concentração e acabam também por magoar e às vezes mesmo fazendo bolhas se usarmos muito tempo assim. Portanto, quando experimentarem as luvas, e porque todos nós temos formatos diferentes das mãos, uns têm os dedos mais compridos, outros têm as mãos mais largas, experimentem sempre o par de luvas que fique justo sem estar apertado. Tenham em conta também que o material vai acabar por moldar-se à mão, portanto a luva, quando está totalmente nova antes de usar, não será tão confortável como depois após algumas utilizações. Quando experimentarem umas luvas novas, tenham também em conta as costuras. Por vezes há alguma falha e as costuras acabam por magoar no interior e isso acaba também por tornar-se desconfortável.
Estas luvas, quase todas, têm aqui o aperto na zona do pulso por velcro. Neste caso é um sistema muito básico, uma fita com velcro que cola noutra. Há sistemas um pouco diferentes. Estas também têm velcro, mas é a fita que dá a volta numa argola e vai colar nela própria. Neste caso, este sistema tem um pequeno inconveniente, que é, às vezes, quando estamos a colocar a luva, a fitinha sai da argola e depois com a outra luva posta é difícil estar aqui a enfiar outra vez. Portanto, esse sistema não é tão prático quanto este, que é mais direto para ajustar a luva no pulso. Quando usarem luvas de cabedal e apanharem chuva e estas ficarem molhadas, depois não forcem a secagem. Não utilizem um secador, ou um radiador, ou um aquecedor, ou não os ponham junto à lareira para secarem mais rapidamente. Deixem-nas secar naturalmente, porque senão a pele vai ficar muito rija, vão ser difíceis de usar na próxima vez. Não forcem então a secagem. Eu sei que é bastante desconfortável voltar a colocar umas luvas molhadas, daí aquele truque de usar camadas também contorna esse problema, porque se tiverem as luvas de látex por baixo nem sequer notam que as luvas estão molhadas, portanto não vão molhar as mãos. O truque é ter mais do que um par de luvas e ir alternando, enquanto umas secam, usar as outras que estão secas. No que diz respeito às luvas, há quem tenha um mau hábito, eu incluído, que é, quando chegamos a algum sítio, tiramos o capacete, tiramos as luvas e enfiamos as luvas dentro do capacete. O problema não é para as luvas, é para o capacete, especialmente se as luvas estiverem úmidas, que acaba por umedecer também o interior do capacete e largar lá um tremendo mau cheiro. Portanto, evitem fazê-lo. Isto era o que vos tinha a dizer sobre luvas. Para a próxima vamos falar de capacetes. Ou botas. Talvez gatinhos.